Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo da leitura da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Arivan Pereira, sou terapeuta emocional, especialista em transtornos emocionais, e esse canal aqui é um canal de desenvolvimento emocional e espiritual. E eu estou agora numa série de vídeos sobre a leitura da Palavra de Deus. E eu estou lendo 3 livros da Bíblia Sagrada. Hoje eu vou ler Gênesis no capítulo de número 3 e vou ler Salmos 3 e Mateus capítulo de número 3. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você através dessa palavra. E se você gosta desse tipo de conteúdo, continue aí, continue assistindo esse vídeo, compartilhe, comente, dê o seu like. E se você não gosta, dê o seu dislike. Então vamos lá para a leitura do livro de Gênesis no capítulo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: a tentação e a queda. Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Eu acredito que naquela época os animais deveriam falar e o homem deveria entender o que os animais falavam, porque já imaginou se fosse nos dias de hoje, se uma serpente falasse, se você estivesse vendo uma serpente e ela começasse a falar, você iria sair correndo, não é verdade? Mas Eva não se assustou. A serpente começou a falar com Eva e Eva deu ouvidos, a serpente ficou ouvindo o que a serpente tinha para falar. Olha só o que a serpente falou. É assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? A serpente sabia. Ela viu o momento em que Deus havia falado para o homem que não era para comer da fruta do jardim do Éden, daquela fruta do conhecimento do bem e do mal. E no versículo 2 diz assim: e disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela e nem nela tocareis, para que não morrais. Olha só, Eva já acrescentou aqui algo que Deus não havia falado. Deus havia falado para Adão não comer da fruta do jardim do Éden, daquela fruta do conhecimento do bem e do mal. Só que quando Eva deu ouvidos à serpente, ela já foi contaminada, e aqui ela diz que Deus falou que não era para comer e nem tocar, sendo que Deus não falou que não era para tocar. A palavra do Senhor, ela diz assim: nada acrescentais à minha palavra. E tem pessoas que ela está acrescentando coisas à palavra de Deus. Ela está dizendo que Deus falou coisas que Deus não falou. Quanto não são as pessoas que dizem: olha, a Bíblia diz isso, sem que a Bíblia diga. A Bíblia fala isso, sem que a Bíblia fala. Cuidado com o que você fala. Nós temos que ter o cuidado com o que a palavra de Deus nos ensina e não acrescentar aquilo que não está na palavra. Eva já foi contaminada e ela falou que Deus havia falado para não tocar. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui no versículo 6 diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Você já viu aquele ditado que fala que tudo que é proibido é desejado? Tudo que fala não faça aí, não pode, as pessoas são tentadas a fazer, a desobedecer.
Aqui no versículo 7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Antes deles desobedecer a Deus, os dois andavam nus e os dois não tinham vergonhas um do outro. Depois que eles desobedeceram, comeram aquela fruta, eles viram a nudez um do outro e começaram a sentir vergonha um do outro. Você sabia que a vergonha não é de Deus? Quando você sente vergonha, é porque você fez algo de errado. E se você fez algo de errado, o que você tem que fazer para corrigir isso? É se arrepender, é pedir perdão a Deus. E Deus é um Deus que perdoa. Aqui no versículo 8 diz assim: e ouviu a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só, quando a pessoa ela comete um pecado, a primeira coisa que ela faz é se afastar de Deus. É deixar de orar, é deixar de ler a Bíblia, é deixar de ir para a igreja, é deixar de se afastar dos irmãos. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. Mas existe uma solução para o pecado. Quando nós pecamos, quando nós erramos, nós temos que logo de imediato nos arrepender, pedir perdão a Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós temos que nos arrepender, pedir perdão a Deus, e Deus é poderoso para perdoar. Quando Adão e Eva pecou, se eles se arrependessem e pedissem perdão a Deus, Deus haveria de perdoar eles. Mas eles fizeram o quê? Nós vamos ver aqui mais na frente que um começou a culpar o outro. No versículo de número 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Será que Deus não sabia que Adão e Eva já haviam pecado? Claro que ele sabia, mas Deus fez uma pergunta para ele: quem te falou que estava nu? Versículo 12: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto tu fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre ti e a semente, e a sua semente, a tua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós vemos onde Adão não assume a responsabilidade. É aqui que começa as irresponsabilidades. As pessoas, elas têm o costume de culpar os outros pelos seus erros, pelos seus fracassos. Eu fiz isso por causa de fulano. Eu fiz isso por causa daquilo. Eu traí porque minha mulher fez isso. Eu traí porque meu marido fez isso. Eu fiz isso porque eu roubei porque eu estava com necessidade, eu precisava disso. Cada um começou a colocar a culpa um no outro. A serpente não tinha em quem colocar a culpa. A serpente, ela não falou nada. Aqui não fala o que a serpente falou. Só fala de Adão e Eva, Adão colocando a culpa em Eva e Eva colocando a culpa na serpente. As pessoas ficam procurando o culpado. Não procuram o culpado pelos seus erros. Assuma os seus erros, assuma as suas responsabilidades, se arrepende e peça perdão para Deus, porque Deus é poderoso para perdoar. Olha só, aqui no versículo 16 diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor.
e a tua conceição com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Eu acredito que antes disso, a mulher não tinha dor para ter filhos, mas por causa do pecado de Eva, da desobediência de Eva, ela passou a ter filhos com dores. Eu já vi vídeos de mulheres com dores de parto, dores para dar luz, xingando Eva. Maldita Eva, chega lá eu te dou teu, Eva. Né? Então, antigamente, não existia dor do parto. E a dor começou a partir da desobediência de Eva. Versículo 16, versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Tem pessoas que o trabalho dela é uma tormenta, é uma dor, é um sofrimento. E isso é uma maldição. Porque Deus está falando aqui para Adão: olha, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 18: espinhos e cardos também te produzirás, comerás a erva do campo. Oh, desculpa. Versículo 19: no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Versículo 20: e chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez